Nas margens escarpadas do Mar da Galileia, em uma região conhecida como a Decápole, o solo de Gadara guardava um segredo que transcendia a simples geografia da Palestina antiga. Após atravessar uma tempestade que desafiou as leis da natureza, o Messias aportou em uma terra onde a pureza ritual de Israel era substituída pelo pragmatismo pagão e pela influência helenística. Conforme registrado no capítulo 8 de Mateus e no capítulo 5 de Marcos, o ambiente era carregado por uma densidade espiritual que se manifestava fisicamente através de ventos cortantes e de uma atmosfera de absoluto isolamento social. Aquela não era uma visita de cortesia, mas uma incursão em território hostil, onde a presença de grandes rebanhos de porcos, animais considerados estritamente impuros pela lei mosaica descrita em Levítico, sinalizava que os valores ali vigentes eram diametralmente opostos aos de Jerusalém. O historiador Flávio Josefo descreve Gadara como uma cidade grega situada em solo judeu, um enclave de cultura estrangeira que servia como o cenário perfeito para o confronto que estava prestes a ocorrer entre a autoridade do reino de Deus e as forças que dominavam as sombras daquela província esquecida. O isolamento do local era acentuado pela presença das cavernas funerárias que pontilhavam as encostas de calcário, transformando a paisagem em um monumento à morte e à corrupção. Naquele contexto, os sepulcros não eram apenas locais de descanso para os mortos, mas o refúgio de homens que haviam perdido sua humanidade para entidades que rejeitavam qualquer forma de contenção física ou social. A narrativa bíblica detalha que nem mesmo correntes ou grilhões eram capazes de segurar o homem possuído, cujas forças eram sobrenaturalmente ampliadas pela legião que o habitava. Este detalhe arqueológico e cultural é fundamental para compreendermos a gravidade da situação. O indivíduo vivia entre cadáveres em um estado de impureza perpétua, clamando dia e noite e ferindo-se com pedras. O som de seus gritos ecoava pelos desfiladeiros, servindo como um aviso sombrio para qualquer viajante que ousasse cruzar aquele caminho. A escolha desse local para o desembarque de Jesus revela uma intenção deliberada de confrontar o mal em seu quartel-general, onde o domínio demoníaco parecia absoluto e onde a esperança humana já havia se extinguido há muito tempo, deixando apenas o rastro de correntes quebradas e o terror dos habitantes locais. A profundidade deste cenário reside no fato de que Jesus não estava apenas curando um enfermo, mas exercendo soberania sobre uma região de fronteira espiritual. Gadara representava o limite entre o mundo aliançado com Deus e o mundo entregue às práticas gentílicas que incluíam o sacrifício e o consumo de animais proibidos. Os porcos que pastavam nas proximidades eram o símbolo econômico e espiritual dessa rebelião contra as normas de santidade. Enquanto o povo de Israel buscava a purificação no templo, os habitantes daquela região prosperavam através de atividades que afrontavam os decretos divinos. Portanto, o encontro que se seguiu não foi um evento isolado, mas uma colisão de realidades. Ao pisar naquela areia, o mestre estava declarando que não havia território, por mais impuro ou dominado que fosse, que estivesse fora do alcance de seu império. A presença do rebanho de aproximadamente 2.000 porcos, mencionada especificamente pelo evangelista Marcos, serve para ilustrar a escala da economia local e a magnitude do impacto que a intervenção divina teria sobre a estrutura social e religiosa da Decápole, preparando o terreno para uma das mais intrigantes negociações registradas nas Escrituras Sagradas. Ao ser confrontado pela presença divina, o homem que habitava os sepulcros não correu para o ataque,
mas prostrou-se em um ato de reconhecimento involuntário da hierarquia cósmica. O diálogo que se estabeleceu não foi entre dois iguais, mas entre o Criador e criaturas rebeldes que tremiam diante da luz. Quando questionado sobre seu nome, a resposta: "Meu nome é Legião, porque somos muitos", conforme registrado no capítulo 5 de Marcos, revela uma estrutura militarizada de ocupação espiritual. No contexto romano da época, uma legião consistia em cerca de 6.000 soldados, sugerindo que o corpo daquele homem havia se tornado o hospedeiro de uma armada invisível, organizada, disciplinada e implacável. Esta revelação desmascara a natureza do mal. Ele não é uma força caótica e desordenada, mas um sistema estruturado que busca o aniquilamento total da imagem de Deus no homem. A multiplicidade de demônios dentro de uma única vítima ilustra a profundidade da agonia e da fragmentação psíquica e espiritual a que o indivíduo estava submetido, funcionando como um exército de ocupação em uma cidade conquistada. A escolha do termo legião carrega um peso político e militar significativo para os ouvintes do primeiro século. Naquela região, a presença das legiões romanas era o símbolo máximo de opressão e controle estrangeiro. Ao utilizar essa terminologia, as entidades demoníacas estavam afirmando que possuíam um controle total e ditatorial sobre a vida daquele homem, semelhante ao domínio de Roma sobre a Judéia. No entanto, mesmo essa força militarizada, que aterrorizava a vizinhança e rompia grilhões de ferro, viu-se obrigada a suplicar. O texto bíblico é enfático ao mostrar que os demônios imploravam para que não fossem expulsos daquela região. Isso indica um apego territorial e uma estratégia de domínio geográfico. Eles não temiam apenas a Jesus, eles temiam o abismo, o lugar de tormento e confinamento eterno mencionado em Lucas capítulo 8. A identidade da legião, portanto, é marcada por um paradoxo. Uma força esmagadora contra os homens, mas uma fragilidade absoluta diante da palavra do Filho de Deus, evidenciando que a autoridade espiritual não depende de números ou de demonstrações de força bruta, mas da origem, da linhagem e do poder. O reconhecimento da autoridade de Jesus pelos demônios, chamando-o de Filho do Deus Altíssimo, serve como um testemunho irônico em meio à incredulidade de muitos em Israel. Enquanto os líderes religiosos de Jerusalém debatiam a origem do poder de Cristo, os demônios de Gadara não tinham dúvidas. Eles sabiam que sua jurisdição havia expirado no momento em que os pés do Messias tocaram a margem oriental. A identidade da legião também revela a intenção de destruição. Eles não queriam apenas habitar o homem, eles queriam destruir o hospedeiro e, ao serem impedidos, buscaram imediatamente um novo alvo para sua fúria. Essa natureza predatória é o que torna o pedido subsequente para entrar nos porcos tão enigmático e revelador. Eles buscavam um refúgio físico para evitar o desterro espiritual, preferindo a baixeza de um animal impuro ao vazio do julgamento imediato. A análise desta legião nos ensina sobre a resistência das forças das trevas em abandonar seus postos e sobre a organização meticulosa que o mal emprega para manter indivíduos e regiões inteiras sob o jugo do medo e da autodestruição. O pedido dos demônios para entrar nos porcos não foi um capricho, mas uma manobra jurídica e territorial dentro das leis que regem o reino invisível. De acordo com a visão bíblica e o contexto teológico da época, entidades espirituais buscam corpos ou direitos legais para operar no mundo material. Ao serem expulsos do homem, que é a coroa da criação, as entidades da legião viram-se diante da iminente expulsão para o abismo. No capítulo 8 de Lucas, os demônios rogam especificamente para que Jesus não os mande para o Tártaro, o lugar de contenção definitiva.
A presença dos porcos, animais declarados impuros em Levítico, capítulo 11, oferecia uma brecha legal interessante. Como animais que já representavam a impureza e a desobediência às leis de Deus naquela região, eles eram receptáculos compatíveis com a natureza corrompida dos demônios. O conflito de jurisdição aqui é evidente. Jesus, como o Rei dos Reis, tem autoridade para expulsar, mas os demônios tentam negociar uma permanência baseada na própria impureza do ambiente em que estavam inseridos. Este episódio ilustra que o mundo espiritual opera sob princípios de autoridade e consentimento. A região da Decápole, ao permitir a criação de grandes rebanhos de porcos em clara afronta à cultura teocrática de Israel, havia aberto uma janela de influência para essas forças. Os demônios sentiam-se em casa, em um lugar que celebrava o que Deus havia proibido. Ao pedirem para entrar nos porcos, eles estavam tentando manter sua presença na terra, mesmo que em uma forma inferior. Jesus, ao permitir o pedido, não estava concedendo um favor aos demônios, mas executando um julgamento duplo. Primeiro, ele libertava o homem. Segundo, ele expunha a natureza destrutiva do mal e a ilegalidade espiritual daquela atividade comercial em solo, que por promessa pertencia ao povo de Deus. A permissão divina para que as entidades entrassem nos animais serviu para demonstrar que o destino final de tudo o que se alia às trevas é a autodestruição. A soberania de Cristo sobre as jurisdições espirituais é tão absoluta que ele utiliza o próprio pedido das trevas para desmantelar sua influência na região. Além disso, o conflito de jurisdições revela a diferença entre a misericórdia de Deus para com o ser humano e o seu julgamento sobre a rebelião espiritual e a apostasia econômica. Enquanto o homem foi restaurado e colocado em seu perfeito juízo, os porcos foram entregues à influência que os demônios tanto desejavam. O resultado imediato, o rebanho precipitando-se no mar, prova que os demônios não podem preservar nada. Sua natureza é puramente entrópica. Eles pediram para entrar nos porcos como uma forma de sobrevivência, mas sua própria essência de ódio e caos tornou impossível a coexistência, mesmo com seres irracionais. Este aspecto da narrativa é um alerta profundo sobre a natureza das negociações com o mal. As trevas sempre pedirão uma alternativa para permanecer por perto, mas qualquer concessão feita a elas resulta em perda e ruína. O domínio de Jesus em Gadara estabeleceu um novo precedente jurídico. A luz não apenas expulsa as trevas, mas as obriga a revelar sua verdadeira face e sua incapacidade de sustentar a vida, independentemente da forma que assumam. A topografia de Gadara, especificamente as suas encostas calcárias voltadas para o Mar da Galileia, desempenhou um papel central na tragédia humana e espiritual do homem possuído pela legião. Na arqueologia do primeiro século, os sepulcros daquela região não eram meras covas rasas, mas complexas câmaras escavadas na rocha viva, conhecidas como coquim ou arcossólios, que serviam de abrigo tanto para os mortos quanto para os párias da sociedade. Para um judeu observante da época, a proximidade com um cadáver ou com o local de seu repouso resultava em uma impureza ritual severa, conforme ditado pelas leis de Números, capítulo 19, que tornava o indivíduo imundo se por 7 dias. Ao escolher habitar entre as tumbas, o homem de Gadara não estava apenas buscando isolamento físico, mas estava imerso em um estado de morte em vida, onde a fronteira entre o mundo dos vivos e o reino do esquecimento havia sido borrada. As sombras dessas cavernas úmidas e frias ofereciam o cenário ideal para entidades que rejeitam a luz, transformando um local de luto em um reduto de tormento incessante, onde o tilintar das correntes rompidas contra as pedras de calcário era o único som que interrompia o silêncio fúnebre das madrugadas. A descrição bíblica detalha que este homem não usava vestes
e não morava em casa, mas sim nos sepulcros, um detalhe que o historiador sênior interpreta como a desconstrução total da dignidade humana e da identidade social. Viver em uma tumba significava a negação de todos os laços familiares e comunitários, uma condição que, no íntimo do coração daqueles que observavam de longe, era vista como uma maldição irremediável. O terreno acidentado da Decápole, com seus penhascos íngremes que se projetavam sobre as águas, criava um anfiteatro natural para o caos. Os gritos do possuído ecoavam pelas fendas das rochas, sendo amplificados pela acústica das cavernas e levados pelo vento até as vilas vizinhas. Do ponto de vista geográfico, a localização era estratégica para as forças espirituais. Um ponto de transição entre a terra e o mar, entre a jurisdição de Israel e as cidades pagãs. Aquela geografia de desolação era o reflexo físico da paisagem interior da vítima, um deserto de esperança onde a morte não era apenas um evento futuro, mas uma presença geográfica e psicológica opressiva que dominava cada centímetro daquele solo amaldiçoado. Ao analisarmos os detalhes sensoriais desse ambiente, compreendemos por que a libertação operada por Jesus foi tão impactante para a cultura local. O cenário era composto pelo cheiro acre da decomposição, pela aspereza das pedras usadas pelo homem para se ferir e pelo frio cortante das noites à beira-mar. Esta imersão na geografia do horror é necessária para entender a magnitude do milagre. A restauração não foi apenas mental, mas uma remoção completa de um ambiente de trevas para a luz da civilização e da comunhão. Quando Jesus ordenou que o espírito imundo saísse, ele não estava apenas limpando uma alma, mas estava reclamando aquela geografia específica para o seu domínio, provando que nem mesmo os antros mais profundos e impuros da terra estão além da autoridade do Criador. A transformação do homem, que posteriormente foi encontrado sentado, vestido e em seu perfeito juízo, contrasta violentamente com a natureza selvagem e caótica dos sepulcros, servindo como um marco histórico de que a ordem do reino de Deus é capaz de reestruturar até mesmo os lugares que a humanidade havia abandonado como perdidos e dominados pela corrupção. A súplica desesperada da legião para não ser enviada ao abismo revela uma das facetas mais técnicas e profundas da cosmologia bíblica sobre o destino das entidades rebeldes. O termo grego abissos, utilizado no Evangelho de Lucas, capítulo 8, refere-se a um lugar de confinamento, um reservatório de escuridão profunda destinado ao julgamento e à contenção de espíritos que ultrapassaram os limites da permissão divina. Para as entidades que habitavam o Gadareno, a expulsão do corpo humano representava o risco de um desterro imediato para essa prisão metafísica, onde a capacidade de influenciar o mundo material é totalmente anulada. O medo demonstrado por milhares de demônios diante de um único homem, Jesus, sublinha a hierarquia absoluta do cosmos. As trevas não temem uma luta contra a luz. Elas temem o veredito da autoridade. O clamor não era por misericórdia, algo que a natureza demoníaca é incapaz de compreender ou receber, mas uma petição de tempo e de espaço geográfico para continuar sua existência parasitária fora das correntes do Tártaro ou do abismo de fogo. Esta negociação espiritual é um detalhe crucial no texto que revela a dependência que os seres espirituais caídos têm da matéria física para manifestar sua vontade destrutiva. Ao perceberem que sua jurisdição sobre o homem havia sido revogada pela palavra do Messias, a legião buscou uma alternativa que lhes permitisse permanecer na região, conforme registrado no capítulo 5 de Marcos. A fixação territorial desses seres sugere que certas áreas geográficas, devido a práticas culturais ou históricas, tornam-se hospedeiras de influências específicas. O abismo
representava o fim de sua missão de caos na Terra. Portanto, qualquer receptáculo físico, por mais vil ou impuro que fosse, era preferível àquela reclusão eterna. Este aspecto da narrativa desmistifica a ideia de que o mal possui um poder independente. Ele está, na verdade, sempre sujeito aos decretos divinos e busca desesperadamente brechas legais ou permissões temporárias para evitar a execução final de sua sentença, demonstrando que a rebelião espiritual vive sob o peso constante de um julgamento que já foi decretado, mas que aguarda o momento da plenitude dos tempos para ser consumado. A ironia do clamor reside no fato de que, ao tentarem evitar o abismo espiritual, os demônios acabaram precipitando os animais em um abismo físico, as águas profundas do mar da Galileia. Jesus, em sua onisciência, permitiu que eles entrassem nos porcos, sabendo que a união entre a natureza demoníaca e a irracionalidade animal resultaria em uma ruína imediata. O resultado dessa transação revela que o mal é inerentemente autodestrutivo e incapaz de sustentar qualquer forma de vida, mesmo quando tenta fugir de seu próprio destino. O pavor que a legião sentiu ao encarar o Filho do Deus Altíssimo é um lembrete de que a soberania de Deus não é negociável e que até mesmo o pedido dos demônios é utilizado como uma ferramenta pedagógica para demonstrar aos homens a periculosidade de se aliar ou de tolerar a presença do maligno. O que ocorria no íntimo do coração daquela legião era o pânico de criaturas que sabiam estar diante do seu juiz, evidenciando que a liberdade das trevas é limitada, vigiada e está prestes a ser encerrada por uma palavra de comando daquele que detém as chaves da morte e do inferno. A presença de um rebanho de cerca de 2.000 porcos nas colinas de Gadara é um elemento que choca a sensibilidade da teologia judaica e serve como um marcador cultural da apostasia ou da influência pagã naquela região da Decápole. Conforme as prescrições rigorosas de Levítico, capítulo 11, e Deuteronômio, capítulo 14, o porco é o símbolo máximo da impureza animal, por não cumprir os requisitos de ruminar, apesar de possuir a unha fendida. Para o povo da aliança, o contato com tais animais era uma abominação que impedia o acesso ao sagrado. No entanto, em Gadara, a criação de suínos era uma atividade econômica próspera, provavelmente destinada ao abastecimento das guarnições romanas e das cidades gregas vizinhas. Esta dissonância entre a lei de Deus e a prática comercial do local criava uma atmosfera de legalidade para a operação de espíritos imundos. A compatibilidade entre a natureza dos demônios e a natureza ritualmente impura dos porcos estabeleceu o cenário para o pedido da legião. Eles pediram para entrar no que já era considerado sujo pela lei divina. A escolha dos porcos como o novo alvo da legião não foi aleatória, mas uma extensão lógica de sua própria essência corrompida. Enquanto o homem foi criado para ser o templo do Espírito, os animais impuros serviam aqui como um receptáculo de julgamento para a ganância e para a negligência espiritual dos habitantes daquela terra. Ao permitir que os demônios possuíssem o rebanho, Jesus estava, na prática, realizando uma purificação forçada daquela região. A perda econômica sofrida pelos donos dos porcos foi imensa, mas o ensino espiritual era ainda maior. O valor de uma única alma humana supera em muito qualquer patrimônio material ou indústria baseada na desobediência aos princípios de santidade. O texto bíblico não registra que Jesus tenha tido qualquer hesitação em sacrificar o rebanho para salvar o homem. Isso demonstra uma escala de prioridades, onde a vida e a liberdade espiritual estão no topo. E as estruturas de lucro que se alimentam da impureza são destinadas à destruição.
A natureza dos animais impuros tornou-se assim o veículo para a demonstração visual da fúria demoníaca, pois assim que as entidades entraram neles, toda a manada foi levada por um impulso suicida em direção ao mar. Este episódio também nos convida a refletir sobre a relação entre o ambiente físico e a atividade espiritual. Gadara era um lugar onde o que era proibido por Deus era tolerado e comercializado por homens. Os porcos pastando livremente eram o sinal visível de uma sociedade que havia virado as costas para os decretos do Altíssimo em favor do pragmatismo helenístico. Quando os demônios entraram nos animais e os afogaram, houve uma colisão entre a impureza espiritual das entidades e a impureza ritual das criaturas, resultando em um expurgo violento que limpou as colinas de Gadara, tanto da presença demoníaca quanto do comércio ilícito aos olhos da lei mosaica. O impacto visual de 2.000 porcos morrendo nas águas foi um sermão sem palavras que ecoou por toda a Decápole, deixando claro que o reino de Deus não coexiste com a profanação. A natureza impura dos suínos, que antes era apenas uma questão de dieta e ritualismo, tornou-se o palco de um dos maiores confrontos da história sagrada, revelando que Deus pode usar até o que é considerado desprezível para manifestar sua justiça e o seu poder de restauração sobre o que foi criado à sua imagem. A permissão concedida por Jesus para que a legião habitasse o rebanho de suínos revela uma dinâmica profunda sobre a natureza parasitária e entrópica do mal, que poucas vezes é compreendida em sua totalidade. No momento em que as entidades atravessaram o limiar entre o hospedeiro humano e os corpos dos animais, o que se viu não foi uma transição pacífica de moradia, mas a deflagração de um impulso caótico que a biologia irracional não foi capaz de suportar. O texto sagrado, em passagens como as do capítulo 5 de Marcos, relata que cerca de 2.000 animais foram instantaneamente tomados por um frenesi incontrolável. Este fenômeno nos permite observar que a presença demoníaca, quando privada do controle de uma vontade humana que a contenha ou de uma barreira divina, tende à aniquilação imediata da matéria que ocupa. O que ocorria no íntimo daquelas criaturas era uma colisão de instintos. O desejo de sobrevivência física dos animais contra a fúria autodestrutiva das entidades espirituais, resultando em uma corrida desenfreada em direção ao precipício. A legião, em sua busca desesperada por um refúgio que não fosse o abismo, acabou por destruir o próprio abrigo que havia suplicado, demonstrando que o pacto com as trevas é sempre um convite à ruína, pois o mal não possui a capacidade de preservar a vida, apenas de consumi-la até o seu esgotamento final. A cena dos porcos precipitando-se no mar da Galileia funciona como uma poderosa metáfora visual e um julgamento histórico sobre a corrupção daquela terra. Enquanto os animais desciam a ladeira íngreme, o som do tropel de 8.000 cascos e os grunhidos de terror ecoavam pelas encostas de Gadara, criando um espetáculo de horror que contrastava violentamente com a calmaria que agora envolvia o homem recém-liberto. Este ato de destruição integrada, onde o espírito imundo e o animal ritualmente impuro se unem em um destino comum de morte, serviu para expor a incompatibilidade absoluta entre o reino de Deus e as estruturas de pecado que dominavam a Decápole. A geologia do local, com seus penhascos que mergulham diretamente nas águas profundas, tornou-se o palco de um expurgo espiritual necessário, onde o mar, frequentemente associado nas escrituras ao caos e ao julgamento, engoliu tudo o que era estranho à santidade exigida pela presença do Messias. Não houve negociação de preservação. Houve apenas a demonstração de que, sob a autoridade de Cristo, o mal é forçado a revelar sua face suicida,
provando que qualquer concessão temporária feita às trevas serve apenas para acelerar o encontro com o seu próprio fim nas águas do esquecimento. Ao analisarmos este subtema sob a lente da soberania divina, percebemos que a vitória momentânea dos demônios ao entrarem nos porcos foi, na verdade, uma armadilha de justiça. Jesus permitiu o pedido não por uma obrigação contratual, mas para que o testemunho da destruição fosse inquestionável para todos os que presenciassem o evento. O impacto sensorial daquela perda em massa, o cheiro do lodo, o movimento frenético das águas e o silêncio mortal que se seguiu, eliminou qualquer dúvida sobre a periculosidade da legião que antes habitava o Gadareno. A destruição do rebanho foi o preço visível pago para que a invisível restauração da alma humana fosse valorizada em sua devida proporção. Naquela economia espiritual, a morte dos 2.000 porcos era um detalhe menor diante da ressurreição social e espiritual de um único indivíduo criado à imagem do Criador. O cenário mudou drasticamente quando a poeira baixou e o mar se acalmou, restando apenas a evidência de que a influência das trevas na região havia sofrido um golpe fatal, desmantelando não apenas um rebanho físico, mas a própria confiança que os habitantes locais depositavam em sua autonomia pagã frente ao poder do Deus de Israel. O impacto da perda de 2.000 animais em um único instante provocou um abalo sismológico na estrutura socioeconômica de Gadara e das cidades circunvizinhas da Decápole. Aqueles que cuidavam do rebanho, conhecidos como porqueiros, não eram apenas pastores de animais, mas os guardiões de um vasto capital que sustentava a dieta e o comércio de uma região helenizada, servindo inclusive como fonte de suprimentos para as legiões romanas estacionadas na fronteira. Ao testemunharem o impossível, um rebanho inteiro agindo em uníssono em direção ao suicídio coletivo, o medo que os invadiu não foi apenas de ordem espiritual, mas um terror pragmático diante da ruína financeira e da responsabilidade que teriam diante dos proprietários. O relato no capítulo 8 de Mateus descreve que eles fugiram para a cidade para contar tudo o que havia acontecido, incluindo o destino dos porcos e a cura dos possessos. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca, atravessando os mercados e as ágoras, transformando o milagre de libertação em uma crise de pânico comunitário, onde a preocupação com a balança comercial rapidamente superou a alegria pela vida recuperada do homem que antes aterrorizava os caminhos. A reação da população urbana ao sair para encontrar Jesus revela muito sobre o que ocorria no íntimo do coração daquela sociedade cosmopolita. Ao chegarem ao local do evento, eles não encontraram o caos que esperavam, mas uma cena de ordem perturbadora. O homem que antes rompia correntes e clamava nos sepulcros estava agora assentado aos pés do mestre, devidamente vestido e em seu perfeito juízo. No entanto, em vez de celebrarem a restauração da dignidade humana, os habitantes foram tomados por um grande temor, conforme registrado no capítulo 5 de Marcos. Este medo era uma mistura de superstição religiosa e ressentimento econômico. Para aqueles comerciantes e cidadãos, a presença de Jesus representava uma ameaça à estabilidade de seus negócios e ao seu estilo de vida baseado na tolerância com a impureza. A economia de Gadara, fundamentada na criação de animais proibidos pela lei de Deus, colidiu frontalmente com a santidade disruptiva do Messias, resultando em um pedido unânime e trágico: que Jesus se retirasse de suas fronteiras, provando que para muitos o lucro proveniente da desobediência é mais valioso do que a presença da própria salvação. Este episódio destaca a tensão perpétua entre o reino de Deus e os sistemas mundanos que se beneficiam da manutenção de estados de impureza e escravidão. Os porqueiros e os donos das manadas viram na autoridade de Cristo apenas um prejuízo líquido
ignorando completamente que a mesma mão que permitiu a perda dos animais havia operado uma libertação que nenhum exército romano ou ritual pagão poderia realizar. A cegueira espiritual da Decápole manifestou-se na incapacidade de reconhecer a visitação divina devido ao apego às posses materiais. O desfecho dessa interação é um dos mais melancólicos dos evangelhos, onde uma cidade inteira prefere manter seus sepulcros habitados e suas economias impuras a aceitar o custo da santidade. A saída de Jesus daquela região, por insistência dos próprios moradores, deixou para trás um vácuo de oportunidade, onde o testemunho da destruição dos porcos permaneceu como uma cicatriz na memória daquela terra, servindo de aviso de que a luz não pode coexistir com o que é mantido propositalmente nas sombras da ilegalidade espiritual e do lucro desonroso diante do Altíssimo. A restauração do homem de Gadara é talvez um dos exemplos mais vívidos da economia da graça divina, onde o valor de uma alma humana é pesado contra as estruturas materiais do mundo e declarado como infinitamente superior. Quando o Messias permitiu que o rebanho fosse sacrificado, ele estabeleceu um novo padrão de valor que desafiava a lógica mercantilista da época. Para os habitantes da Decápole, o preço da libertação daquele homem, 2.000 porcos, foi considerado alto demais, uma perda inaceitável para a comunidade. Contudo, na perspectiva do céu, o resgate de uma imagem de Deus corrompida e fragmentada valia qualquer preço material. O homem que antes não usava vestes e habitava entre os mortos, agora personificava a vitória do Criador sobre o caos, sentado, vestido e em paz, conforme as narrativas de Lucas, capítulo 8. Essa imagem de quietude após a tempestade espiritual é o ápice da narrativa, mostrando que a autoridade de Jesus não visa a destruição por si só, mas o restabelecimento da ordem e da sanidade no íntimo do coração humano, independentemente do custo que isso possa gerar para as estruturas de pecado ao redor. O detalhe de que o homem estava vestido carrega um profundo significado cultural e teológico na antiguidade. A nudez, no contexto bíblico, era frequentemente associada à vergonha, à loucura ou à perda total da dignidade social decorrente do pecado ou da opressão. Ao ser encontrado vestido, o ex-possesso sinalizava que havia sido reintegrado à civilidade e à comunhão com Deus. O preço dessa vestimenta foi a destruição de um rebanho impuro, uma troca que ilustra a purificação necessária para a reconciliação do homem com o sagrado. Jesus não apenas removeu os demônios, ele devolveu ao indivíduo sua humanidade, sua identidade e seu lugar na sociedade. Este processo de humanização, sem clichês, mostra que a fé não é apenas uma abstração espiritual, mas uma força que produz resultados tangíveis, uma mente clara, um corpo cuidado e um espírito em repouso. A resistência da vizinhança em aceitar esse milagre devido ao custo material revela a tragédia de uma humanidade que se acostumou tanto com a presença do mal que a chegada da libertação se torna um incômodo financeiro insuportável. Ao final deste encontro, o homem restaurado desejou seguir Jesus e abandonar a terra que o vira em sua degradação. Mas o Mestre lhe deu uma missão diferente. Vá para sua casa, para os seus, e anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor fez por você. Este comando transformou o ex-vítima da legião no primeiro missionário das nações gentias, encarregado de proclamar a misericórdia divina em um território que acabara de rejeitar o Salvador. O preço da libertação, portanto, incluiu também o estabelecimento de uma embaixada do reino na Decápole. Enquanto o rebanho de porcos apodrecia nas águas do mar, a palavra de vida começava a germinar através do testemunho daquele que fora arrancado das garras da morte. A história bíblica registra que ele começou a anunciar por toda a região o que Jesus fizera,
e todos se maravilhavam. A semente da redenção foi plantada sobre o solo regado pelo sacrifício do impuro, garantindo que a luz daquela única libertação continuasse a brilhar mesmo após a partida física do Messias, ecoando pelos séculos, como a prova de que Deus não poupa esforços nem recursos para resgatar o que estava perdido. A imagem do homem de Gadara sentado aos pés de Jesus, vestido e em seu perfeito juízo, representa uma das mais profundas subversões de expectativa registradas nas crônicas do primeiro século. Aquele que outrora era o símbolo da desolação absoluta, um corpo marcado pelas pedras e pelo estigma da loucura espiritual, tornara-se o monumento vivo da autoridade do Messias sobre o caos. A transição não foi apenas clínica ou psicológica, foi uma reintegração total à esfera do humano, onde o silêncio da sanidade substituiu o clamor ensandecido que antes ecoava dos sepulcros. Ao observar o íntimo do coração desse homem, percebemos que a restauração de sua mente trouxe consigo uma compreensão aguda da misericórdia que o resgatara. Um detalhe que fundamenta a autoridade de sua nova voz. Enquanto a população local via apenas a perda material de seus rebanhos, o ex-possesso experimentava o peso da glória que o arrancara do domínio das sombras, transformando sua identidade de um ninguém, habitante de tumbas, para um embaixador da luz em território estrangeiro. O pedido do homem para acompanhar Jesus em sua jornada revela o desejo natural de quem encontrou a fonte da vida e teme o retorno à solidão das cavernas de calcário. No entanto, a negativa do Mestre não foi um ato de rejeição, mas uma estratégia de revelação gradual de sua soberania para além das fronteiras de Israel. Ao ordenar que o homem retornasse para sua casa e para os seus, Jesus estava estabelecendo um padrão de testemunho que não dependia da presença física do Mestre, mas da evidência irrefutável de uma vida transformada. Conforme registrado no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, o homem obedeceu e começou a proclamar na Decápole, a confederação de 10 cidades gregas, quão grandes coisas o Senhor fizera por ele. Este ato transformou um cenário de pânico econômico em um campo de curiosidade intrigante, onde a história enigmática daquele que vivia entre os mortos tornava-se o prefácio de uma mensagem de esperança que desafiava a lógica pagã. A eficácia desse testemunho residia na sua natureza visual e inquestionável. Não eram necessários argumentos teológicos complexos quando a própria presença do homem, agora são e digno, falava mais alto que qualquer discurso. Na cultura helenística da Decápole, onde a filosofia e o culto aos deuses do Olimpo dominavam, a narrativa de um homem que fora liberto de uma legião de demônios através de uma única palavra de um galileu criava um contraste chocante. Ele não falava de uma teoria, mas de uma realidade que sentira na pele e na alma, servindo como uma ponte humana entre a santidade de Israel e o mundo gentílico. O relato bíblico enfatiza que todos se maravilhavam, indicando que a semente da fé fora plantada em um solo que antes era considerado estéril. A autoridade de seu relato não provinha de estudos acadêmicos, mas de sua experiência direta com o sobrenatural, tornando-o uma prova viva de que o domínio das trevas fora quebrado, preparando silenciosamente o caminho para que futuras gerações de crentes pudessem florescer naquela região de fronteira. A colisão ocorrida em Gadara desmascara a pretensa autonomia das forças espirituais malignas e estabelece, de forma documental, a hierarquia absoluta do cosmos sob o comando de Cristo. A legião, apesar de sua força capaz de romper grilhões de ferro e de seu número esmagador, revelou-se uma milícia em pânico diante da manifestação da divindade encarnada.
A soberania demonstrada por Jesus não foi exercida através de rituais elaborados ou de fórmulas de exorcismo comuns aos magos da antiguidade, mas por uma autoridade intrínseca que obrigava o mal a se prostrar e a pedir permissão. Este detalhe crucial no texto revela que até mesmo a destruição dos porcos foi um evento sob supervisão divina, utilizado para expor a natureza viciosa do inimigo e a futilidade de sua resistência. O que ocorria no reino invisível era uma capitulação total. As trevas não estavam negociando de igual para igual, mas implorando por uma prorrogação de sua sentença, evidenciando que o abismo é o destino inevitável de toda rebelião que se levanta contra o trono do Altíssimo. Ao analisarmos a reação dos demônios, fica claro que eles reconheciam em Jesus não apenas um profeta, mas o Filho do Deus Altíssimo, uma declaração de autoridade que eles próprios foram forçados a admitir diante da presença da luz. Essa soberania estende-se sobre todas as jurisdições, desde as cavernas funerárias de Gadara até as profundezas das águas do mar da Galileia. O domínio de Jesus sobre a legião serve como uma comparação surpreendente entre o poder coercitivo dos governos humanos e a autoridade libertadora do reino de Deus. Enquanto Roma governava pela força das espadas e das correntes, o Messias governava pela palavra que restaura a ordem original da criação. A permissão para que as entidades entrassem nos animais foi o último ato de uma justiça poética que purificou a terra e despojou os principados de sua influência territorial naquela região, provando que não há esconderijo, por mais impuro que seja, que possa resistir ao avanço da santidade divina. A soberania absoluta de Cristo sobre o reino das trevas é, portanto, o tema central que amarra todos os elementos desta narrativa documental. A expulsão da legião não foi apenas um ato de compaixão individual, mas uma declaração de guerra vencida contra o sistema que mantinha a humanidade escravizada sob o medo da morte e da loucura. Ao contemplarmos o cenário após a precipitação do rebanho, vemos que a autoridade do Mestre silenciou tanto os demônios quanto a ganância dos porqueiros, deixando apenas a majestade de sua presença como o fato incontestável daquele dia. Esta demonstração de poder estabeleceu um marco na história sagrada, assegurando que o nome de Jesus possui jurisdição sobre todas as esferas da existência e que o mal, por mais numeroso ou organizado que pareça, está irremediavelmente sujeito ao decreto daquele que sustenta o universo pela palavra do seu poder. A história de Gadara permanece como o registro definitivo de que o trono de Deus não divide espaço com as sombras e que a libertação é o destino daqueles que são alcançados pelo comando soberano do Salvador. O desfecho do evento em Gadara não se limitou às margens do lago, mas reverberou por toda a confederação das 10 cidades, criando um eco histórico que alterou a percepção espiritual daquela província pagã. A Decápole, com sua arquitetura grega e sua cultura cosmopolita, foi subitamente confrontada com uma realidade que seus filósofos não podiam explicar e seus deuses não podiam emular. O homem restaurado, ao percorrer essas cidades, não levava apenas uma história enigmática, mas a prova material de que o Deus de Israel havia visitado as nações. O impacto desse eco missionário foi tão profundo que em visitas posteriores de Jesus àquela mesma região, conforme registrado no capítulo 7 de Marcos, as multidões já não o repeliam com medo, mas traziam seus enfermos para serem curados, demonstrando que o preconceito econômico inicial fora vencido pela curiosidade intrigante e pela autoridade do testemunho ocular. A transformação da atmosfera espiritual da região revela a eficácia de uma revelação gradual operada através de uma única vida resgatada. O homem de Gadara tornou-se o precursor da evangelização dos gentios.
uma voz solitária que preparou o caminho para a expansão da fé cristã em terras estrangeiras. A comparação surpreendente entre a desolação inicial dos sepulcros e a subsequente curiosidade das multidões ilustra o poder de uma narrativa fundamentada na verdade documental dos fatos. O que antes era um território de medo e morte tornou-se um campo onde a semente do Evangelho encontrou guarida, provando que até mesmo as regiões mais distantes da pureza ritual de Jerusalém estavam incluídas no plano de redenção do Altíssimo. O eco do milagre transformou a memória traumática da perda dos porcos em uma curiosidade espiritual que abriu as portas para uma compreensão mais profunda sobre a identidade de Jesus como o Senhor de toda a terra. Ao longo dos séculos, o episódio de Gadara tem sido estudado não apenas como um exorcismo, mas como o momento em que o reino de Deus reivindicou sua soberania sobre a cultura e a economia do mundo pagão. O legado desse encontro permanece nas entranhas da história bíblica como um lembrete de que nenhuma possessão, por mais legião que seja, é definitiva diante do comando do Messias. O silêncio que se seguiu ao desaparecimento do rebanho nas águas foi o prelúdio de um novo som que começava a surgir na Decápole. O som da esperança e da restauração humana. A história termina não com um ponto final, mas com a continuidade de uma missão que se expandiu para além daquelas colinas, assegurando que o pedido estranho dos demônios, embora visasse a preservação do mal, foi o instrumento utilizado pela sabedoria divina para demonstrar a fragilidade das trevas e a grandeza incontestável da salvação operada pelo Filho de Deus em favor do homem. Honrar a profundidade da palavra é um compromisso que atravessa gerações e fortalece o espírito. Para que este trabalho de resgate histórico e espiritual continue a iluminar caminhos, sua presença nesta comunidade é essencial. Inscreva-se e leve este registro adiante para aqueles que, como o homem de Gadara, anseiam por uma mensagem de restauração. Deixe registrada abaixo sua reflexão sobre a soberania de Cristo em sua própria jornada. Seu testemunho é a continuidade viva desta história sagrada.